'Cause every night I'm talking to the moon, still trying to get to you. Som? Oi? O Jornal da Noite começa aqui da Zona Norte com uma notícia triste. Recebemos informações de que o motociclista foi vítima de uma colisão causada por um motorista. Até o momento não sabemos a gravidade, mas já há relatos de que o carro estava acima da velocidade permitida na via. E o jovem que dirigiu o veículo não viu o motociclista. Não espere as consequências para abrir os olhos. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Uma palavra para esse vídeo, eu acho que seria comportamento, né? Só abaixar aqui um pouquinho o áudio, porque está dando microfonia. Comportamento do pai, que ali não acompanha o desenvolvimento, e a gente sabe que segurança a gente aprende desde cedo. O filho, que tem a atitude ali de pegar o carro, né? E aí, como vocês viram no vídeo, ele estava com excesso de velocidade, e excesso de velocidade é um dos comportamentos inadequados que mais provocam acidentes no trânsito, e a gente precisa estar atento, né? Bom dia a todos e a todas. A gente está iniciando aqui mais uma live de segurança da Equatorial Piauí. Além de vocês que estão reunidos aqui no auditório, a gente está com o pessoal conectado nas regionais, nas bases, no COI, toda a nossa força de trabalho, os parceiros, os fornecedores. Eu quero dar boas-vindas a todos e a todas. Na edição dessa live de segurança, o tema é Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma campanha internacional que visa a conscientização para a redução dos acidentes de trânsito. Só para vocês... Deixa eu começar aqui perguntando, quem são as maiores vítimas dos acidentes de trânsito? Quem sabe? Motociclistas, exatamente. Só para vocês terem ideia, no ano passado, 1.594 motociclistas morreram em 2025 no Brasil, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Trazendo um recorte aqui para o Piauí, 583 acidentes foram registrados, ainda segundo a PRF, com motociclistas nas BRs do estado.
E trazendo mais esse recorte mais próximo da gente, se a gente for observar os eventos acidentais que envolvem nossos colaboradores, a gente observa ali, ó, velocidade incompatível com a pista molhada, erro de conversão, invasão na contramão e falha em manobras. Quem aqui acompanhou esse vídeo ontem? Esse vídeo viralizou ontem nas redes sociais. Alguém conseguiu ver? Não. Não, né? Uma colega minha de profissão estava apresentando um jornal e aí ela estava mostrando o trânsito. Tinha um semáforo quebrado no cruzamento, a pista estava molhada porque estava chovendo e, infelizmente, pode deixar aí, infelizmente, teve uma colisão. Vamos assistir. Sinalizações de sinal... Pronto, batida ao vivo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Espero que não tenha acontecido nada, Jesus amado. Ave Maria. 7h17, a gente estava mostrando exatamente isso, né? Que um sinal de trânsito, um dia de chuva, sem funcionar, sem agente de trânsito, numa área movimentada. Lamento muito. Vejam, o semáforo estava ligado, ou estava quebrado, estava chovendo, é um cruzamento, enquanto os dois motociclistas deveriam desacelerar, eles continuaram. E assim, não sei se vocês observam, que um deles buzina. Então assim, ele buzina, mas não desacelera. Né, e avança o sinal. Observem também que tem um carro aqui, ó, que ele está parado, e ainda assim o motociclista avança no cruzamento, e aí houve essa colisão. Lembrando que muitas vezes acontecem danos materiais, né? Mas a gente está lidando com vidas, e às vezes atinge, né, a nossa integridade física, infelizmente. Gente, eu gostaria de pedir para quem não assinou ainda, não marcou a presença aqui, ó, nesse QR Code, tá? Esse QR Code para vocês registrarem a presença e ao final da nossa live a gente vai fazer alguns sorteios aqui desse QR Code, tá? Registrem presença aí. Bom, o que fazer para a gente promover um trânsito seguro? O que fazer para evitar esses tipos de acidentes que a gente colocou aqui nos vídeos? Nesse momento, eu gostaria de convidar aqui à frente o Rogério Tosta. Cadê o Rogério? Joia. Uma salva de palmas para o Rogério, pessoal. O Rogério, ele tem 30 anos de experiência na Polícia Rodoviária Federal. Ele tem especialização em planejamento e gestão de trânsito, instrutor de condução veicular policial e motociclismo da PRF. Ele é membro do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF na Bahia. Inclusive, ele não é nem do Estado, né? Ele é de Salvador, está nos dando a honra da presença aqui. E é instrutor de trânsito do Detran Bahia. Rogério, vamos sentar aqui, seja bem-vindo. A gente vai bater um papo bem bacana aqui para a gente ver como é que a gente consegue promover um trânsito. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Deixa eu começar te perguntando, você tem mais de 3 décadas de experiência aí como policial rodoviário federal. Com certeza, nesses 30 anos de profissão, você viu muitos casos, né? Existe algum que lhe chocou, algum que, quando você lembra até hoje, lhe emociona? Eu já, de antemão, já peço desculpas se o meu emocionar. Eu estava conversando com o Túlio há pouco, e apesar dos fatos, né, tem bastante tempo, mas marcaram. Vamos lá. Determinado sinistro com motociclista e as vítimas, um casal. No atendimento lá, a gente juntamente com o SAMU, e a coluna da passageira, né, que era a esposa do condutor, visivelmente fraturada, dava para ver a deformação. Ele também no solo, deitado, o pessoal do SAMU já fazendo o primeiro atendimento, a imobilização,
e ele olhou e ela reclamava que não estava conseguindo se mexer. E ele aí olhou para mim e falou assim, ela quebrou a coluna, foi? E eu falei, não, tenha calma, o pessoal, é porque foi agora, alguma coisa assim, o pessoal já está tomando os procedimentos. E o preposto lá do SAMU me olhou e fez assim. E ele aí escorreu a lágrima. E falou, quem é que vai tomar conta dos 5 filhos? Cinco. E aí, Pedro, você falou no início quem são as maiores vítimas, né, dos sinistros. Aí, estatisticamente, números, motociclistas. Mas eu amplio isso para as maiores vítimas são as famílias, que ficam sem aquela pessoa. É o filho que vai ser criado por um tio, por uma avó, por um irmão mais velho, quem sabe. Vai ser criado pelo padrasto, porque a vida continua para quem ficou. Vai surgir um padrasto, vai surgir uma madrasta. O melhor que seja não é a mesma coisa de uma mãe e um pai. Tá? Então, isso aí se repete sempre, sempre. Os números são frios, porque eles estão distantes da gente, até quando eles chegam. Eu tenho 3 casos na família, 3 primos. A mãe de um envelheceu 10 anos. A outra, esse menino faleceu mais de 40, eu nem estava na polícia. Ela conta hoje, ainda está viva, já está idosa, ela conta hoje como se fosse ontem que tivesse acontecido. Não sarou. Não sarou. Mas os números são frios. Então, a gente tem que fazer de tudo para que ele não chegue na gente. Com relação, você, na sua experiência, deve ter visto alguns comportamentos perigosos, né? Que tipos de comportamentos você pode trazer aqui para a gente que são os inadequados, os que mais acometem, que mais provocam os acidentes, para que a gente fique mais atento? Pedro, são sempre os mesmos. Velocidade, uso de álcool, ultrapassagem devida. Sempre falo, pessoal, vai fazer ultrapassagem, e aí eu estou considerando o local permitido. Nem se fala na faixa dupla contínua. Vai fazer ultrapassagem, observou, se por meio segundo veio a dúvida, não vá. A regra maior é, na dúvida, não vá. Espere. 5, 10, 20, 30 minutos não é nada. Não é nada. É atitude. Não é técnica. O sinistro, hoje, esses números aí é por conta de atitude, não é técnica. As pessoas sabem o que fazer. Elas só não fazem por decisão própria. Tá? Só não fazem por decisão própria. Tudo melhorou. Olhe, o tripé do trânsito, a gente tem as vias, os veículos e as pessoas. As vias melhoraram, sim. Mostra aí buraco, alguma coisa, mas quem transita numa mesma via há muito tempo sabe, poxa, não era assim. Ocorreu obra aqui, melhorou. Sinalização melhorou. A fiscalização eletrônica, ou seja, está mais intensa. O código de trânsito está mais rigoroso. Uma infração, por exemplo, de alcoolemia é gravíssima vezes 10. Uma ultrapassagem é gravíssima vezes 5. Se essa ultrapassagem resultar da saída de pista do que vem no sentido contrário, é vezes 10 também, tá? Só quem não consegue melhorar é o condutor. Os veículos estão mais seguros. O veículo hoje tem ABS, tem controle de tração, controle de estabilidade, tem inteligência para frente, para se estiver muito próximo, ele às vezes freia sozinho, ele dá um alerta de frenagem. O condutor não consegue melhorar. Não consegue melhorar. E nessa pegada, a gente observa que cada vez mais o uso do celular tem sido incorporado, né, ao volante. Você acha que as pessoas ainda subestimam o uso do celular no trânsito? Com certeza. Com certeza. Motociclista, o condutor de veículo de pequeno porte, o motorista de caminhão, de ônibus,
de ônibus, várias situações de ônibus. Parece que é um transtorno obsessivo compulsivo de ter que usar, de olhar o celular. E é em todas as áreas da vida. Você vai numa academia, a pessoa está lá fazendo a série dela e fica na ansiedade de, no descanso, olhar o celular. E assim está no carro. Continua aquilo quando vai pegar o veículo. E a distração de 1, 2 segundos que baixou a visão, quando suspendeu, já acabou, já aconteceu. E não tem como voltar. Então é um hábito, né? Virou um hábito. Sim, sim. Que a gente tem que combater, inclusive. Com relação ao excesso de velocidade que você trouxe, né, o ponto, que orientações ou dicas você daria? Porque assim, a gente tem muitos colaboradores, na verdade, a maioria dos nossos colaboradores trabalham em vias, né? Então, que dicas ou orientações você daria para a gente? Respeitar os limites da via. Existem 3 limites, a regra de ouro: limite da via, limite do veículo e limite pessoal. Tá? Por exemplo, quem roda em via rural, não pavimentada, né? É uma via não pavimentada. A velocidade máxima estabelecida pela legislação, 60 km. Máxima. Velocidade máxima de segurança, 60. Muitas vezes a pessoa está ali, passa tanto ali e começa a extrapolar isso. O 60 já é a máxima. Você não é obrigado a ficar 60, você pode estar ali a 50. Se habitua com aquela situação, e aí vai 70, daqui a pouco ele está a 80 ali. Surge um animal, surge um buraco que não estava ontem, surge uma lombada que o morador ali botou, não tem como. Tudo ali é diferente. A gente não consegue negociar com as leis da natureza. A gente não consegue negociar, eu quero agora um maior atrito que eu preciso frear. Eu quero agora que a lei da gravidade não seja 9,8, porque é a inatividade fim. Hoje eu não estou usando o cinto. Então, a gente não consegue negociar com as leis da natureza. É por isso que um valor, né, de vocês, segurança é negociável. Não tem como. Então, é cumprir o que está estabelecido. E outra coisa em relação à velocidade, que está associada à pressa, eu estava conversando com o Túlio. Observe, faça uma retrospectiva aí na diária de vocês, como condutores. Toda vez que estamos atrasados, a gente começa a negligenciar a legislação, começa a cometer pequenos deslizes. É o semáforo amarelo que a gente deveria reduzir, que o próximo evento é parar, né? Porque ele vai ficar vermelho, a gente não. Estou atrasado, eu vou acelerar. Para que eu não pegue ele no vermelho, eu continue no amarelo. Então, a programação diária é muito importante, para a gente não começar a cometer esses pequenos deslizes. Ah, eu vou sair de manhã, vou terminar aqui meio-dia, vou pegar um menino para levar para a escola, vou pegar outro para trazer, e não vai dar tempo. A gente tem que contar com o trânsito, com qualquer imprevisto no caminho, para a gente não começar a cometer esses deslizes, né? A gente vai negligenciando a segurança por conta de completar a programação, que foi mal feita. Ainda sobre excesso de velocidade, a gente observou ali no vídeo que estava chovendo, né? Quando a gente observa assim as vias, velocidade máxima 60 km, na chuva, essa velocidade máxima cai, né? Sim, chuva, condição adversa. Sem ser chuva, qualquer outra condição adversa. A noite é uma condição adversa. Neblina, que for fora do normal, é condição adversa. A primeira ação em condição adversa, reduzir velocidade. E reduzir velocidade, pessoal, nem sempre é frear. Você tirou o pé do acelerador, você já reduziu a velocidade. Você vai cair do 60 por 50, do 80 por 70. A condição é outra. A condição é outra. Então, condição adversa, no caso específico aqui da pergunta chuva, reduzir a velocidade. Perfeito. Com relação à zona rural, a gente tem alguns casos, né, de que motociclistas caem, existe colisão com animais. Quais orientações você daria para quem transita na zona rural? Repetir o que eu falei. Velocidade máxima, 60. Reduzir velocidade. Aquilo ali é imprevisão constante. Zona rural é imprevisão constante. E tem outro fator. O veículo, ele não é preparado para off-road. Aí você tem suspensão e pneu. O fabricante, por exemplo, motocicleta, aquele pneu ali, ele é misto. Ele é misto, ele é on-off. Aí, dependendo da qualidade do tipo do pneu, ele é 50-50, ou ele é 80-20. Ou seja, 50%
piso pavimentado e não pavimentado. Se ele fosse só off, que é o pneu do motocross, ele é preparado para aquele terreno. Você faz uma curva em alta, o cravo ali, ó, ele consegue dar tração. Mas esse outro pneu não. Então, é reduzir velocidade. Reduzir velocidade, não tem como. O veículo, ele não foi preparado totalmente para aquilo. Ele tem que atender os dois ambientes. E aí a pessoa quer andar no off-road, ou seja, no fora de estrada, na zona rural, da mesma forma que anda no asfalto. Vai dar errado. Eu ainda volto ao tema dos motociclistas. A gente observa aqui na cidade e no interior também que muitos motociclistas não utilizam capacete, né, enquanto estão transitando. Nesse caso, qual a importância desse equipamento para a gente preservar a vida e promover esse trânsito seguro? Proteção do crânio é o principal, né? E aí, não só o uso, e aí eu vou chamar a atenção de um ponto extremamente importante. O uso, isso aí é chover no molhado, não é? A proteção do crânio, mas o afivelamento correto. Porque um capacete não afivelado, a gente vê muito a cinta jugular pendurada, ou ela afivelada, mais folgada, porque muitas vezes a pessoa trabalha que tem toda hora tirar o capacete, ele não quer ter o trabalho de desafivelar, ele deixa afivelado, mais folgado. No primeiro solavanco, esse capacete vai ser projetado e quando ele cair, a cabeça já vai bater desprotegida no solo. Então, a orientação fez o afivelamento, a distância aqui máxima é de um dedo. Não pode travar tudo, senão vai incomodar e vai sufocar. Mas a distância máxima é um dedo. Acima disso, muito provável, em um solavanco, esse capacete vai ser projetado, vai sair, e quando a cabeça chegar no local de impacto, já vai estar desprotegida. Existem aqueles capacetes que ele não tem aquela proteção aqui, né? Tá. Inclusive, eu tenho uma experiência não muito bacana, né? Eu tive uma professora de português, que ela estava numa BR, e aí ela sofreu um acidente, ela estava usando um capacete nesse estilo, e ela morreu devido a uma colisão com um caminhão. Sim. Né? Porque o capacete pulou da cabeça e aí, infelizmente, veio a óbito. Esses capacetes não são recomendáveis, né? Eles são homologados, mas não são muito adequados. Eu sempre pergunto nos treinamentos para motociclista, eu aí boto a foto desse capacete sem a proteção do queixo, falo, esse capacete aqui eu posso usar na BR, aí jogo BR, né? O pessoal, não. Por quê? Não, porque ele não tem a proteção. Aí eu falo, ele pode sim. Ele é um capacete de motociclista. Estando com a viseira ou óculos de proteção, afivelado, com as faixas refletivas e o selo do metro, não tem proibição nenhuma. Mas cada um tome conta do seu queixo. Não é isso? E para reconstruir isso aqui dá um trabalho danado, nem sempre fica bom. E outra coisa, o reflexo de uma pancada. Olha a preocupação com a imagem, né? E o reflexo de uma pancada na mandíbula dá um trauma lá na... Não vou saber explicar direito, né? Só o cirurgião. Dá um trauma lá na cervical. Então, o recomendado é capacete fechado. Mesmo aquele que abre para cá, mas depois você consegue fechar, o recomendado é esse, para proteção dessa situação. E aí, Pedro, outro detalhe importantíssimo, a viseira. É um hábito ficar transitando com a viseira aberta. Ontem eu apresentei um vídeo para o pessoal, uma médica falando, né? E eu tenho uns casos reais. Eu aplicando um treinamento nos Correios, e o motociclista lá do SEDEX comentou que ele trabalhou o dia todo, à noite o olho vermelho, ele pensou que era irritação normal, conjuntivite, alguma coisa, outro dia o olho fechado. Foi no médico, na emergência, tinha uma farpa de aço encravada no olho dele, mínima. Meu Deus. Foi retirada e tudo bem, remédio, tantão, ficou bom. O outro, visão monocular, do Correio também, visão monocular. Fazendo lá o serviço dele durante o dia, começou a chover. Uma gota d'água bateu no olho e ele ficou cego. Uma gota d'água a 60 km por hora bateu no olho, não é uma gota d'água. Tá? É sólido aquilo, é sólido. Visão monocular. E a médica falando, não precisa bater
a água, a poeira, o que for, não. Só em transitar com a viseira aberta, você já está matando a primeira camada do olho. Então, aos poucos, todo dia, um pouquinho, esse olho vai ficar muito prejudicado. Atitudes que podem, né, preservar a nossa vida. A gente tem agora um vídeo do pessoal lá da Regional Parnaíba, que está com dúvida. Eu vou pedir para a Aline passar aqui, que é a dúvida do Felipe. Um abraço aí para toda a Regional, inclusive. Um abraço, meu amigo. Fala, Rogério. Felipe da Regional Parnaíba. E a minha pergunta é: o que fazer, né, diante de situações no trânsito, de imprudências de outros motoristas, né? Como nós devemos reagir diante de situações, né, que a imprudência parte de outros condutores no trânsito? Nos ajuda aí com essa dúvida. Felipe, isso casa muito com o tema da campanha esse ano, que é enxergar o próximo, preservar vidas, né? O que é enxergar o próximo? É apenas a qualidade da visão, é entender. É entender, e a palavra que está em moda, né, o acolhimento. É você perceber que você tem que ajudar aquela pessoa. Você entender o momento dela. Você não sabe o que é que ela está passando. Tá? Então, é difícil, você praticar a cortesia no trânsito. É difícil, mas a gente praticando, a gente consegue. É dar oportunidade, é na dividida, deixa ele passar. É o pedestre. Por que o pedestre? O pedestre, por exemplo, se o pedestre atravessar fora da faixa, com a faixa a 10 metros dele, é por isso que ele merece morrer? Não merece morrer porque ele descumpriu aquilo. Tá? Então, é entender o outro. É ajudar, ele está em uma dificuldade. Muitas vezes a pessoa está, por exemplo, saindo de um estacionamento, saindo de uma garagem, do prédio. E aquele trânsito ali é intenso. Ele vai ficar ali uns 13 minutos. Por que não parar? Saia. Se coloque no lugar dele. Seja empático. Não é? Eu sinto, e é uma coisa que não é concreta, eu sinto a energética. Não sei se aqui alguém está percebendo o que é. Quando você dá oportunidade no trânsito, que aquela pessoa faz assim, que na faixa de pedestre a pessoa faz assim, você sente o que emanou dali. E o inverso também funciona. A gente tem uma outra dúvida agora do Jordão, lá da Regional Floriano. Vou pedir para a Aline colocar aí. Jordão Carvalho, Regional Floriano. Tenho dúvida de como sinalizar meu veículo quando eu estou realizando uma atividade de manutenção no acostamento de uma rodovia. Minha pergunta: como deve ser essa sinalização? Deve ser a sinalização na rodovia. Excelente pergunta. Pessoal, ambientes diferentes, sinalização também tem que ser diferente. Dentro do perímetro urbano, vocês vão fazer o serviço lá da manutenção, o que for. Fez a sinalização de vocês com os cones, com as fitas, o perímetro urbano rapidinho engarrafa. Então, todo o trânsito começa a ficar a 20, a 10, para, engarrafa, está tudo bem. Perímetro rodoviário, as pessoas estão rodando a 80, a 100. Então, não dá para você destampar em cima de uma obra. Então, o Código de Trânsito, artigo 36, ele fala de uma distância mínima de 30 metros. 30 metros. Mínima. Isso ele pega tudo. Mas no perímetro rodoviário, você tem uma lombada, você tem uma curva, pode ser à noite. Regra geral, a velocidade ali é 80 metros. A velocidade é 100. Se for uma curva, antes da curva, a pessoa tem que saber que depois da curva tem uma obra. Se for uma lombada, deixe de preguiça, ande, suba a lombada e lá você começa a sua sinalização. Tá? E não venha com cone preto desbotado não, que não adianta nada. Tá? O refletivo tem que estar refletivo. E, se possível, eu sei que o caminhão de vocês carrega muita coisa, tenha a sinalização temporária, que é o bonequinho dizendo obras à frente. Tá? Estreitamento de via. Se possível, tenha isso. Bacana. Rogério, a gente está encerrando aqui a
a nossa entrevista aqui com você. Gostaria, inclusive, de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. São reflexões, inclusive, importantíssimas para a gente promover um trânsito seguro. Obrigado. Obrigado a vocês, a oportunidade e a confiança. A gente agora vai ouvir ver, na verdade, né, um vídeo dos nossos patrocinadores aí, enquanto a gente se organiza aqui. Para a energia do Piauí tem coisa boa. São investimentos que chegam onde o Piauí precisa. A energia muda a rotina das pessoas para melhor. E é para isso que a gente trabalha todo dia. Hoje eu trabalho com mais segurança, graças à energia com mais qualidade. O movimento do salão só cresce. É bom demais a energia. Melhorou 100%. É investimento que gera emprego, desenvolvimento e mais segurança. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. Ei, deixa eu te contar uma coisa de colaborador para colaborador. A Equatorial tem uma solução de energia solar por assinatura, disponível para colaboradores. Você economiza na conta de energia sem precisar instalar placa solar e sem mudar sua rotina. Tudo de um jeito simples, digital e sem dor de cabeça. Agora me diz, se dá para economizar de um jeito simples, por que não conhecer? Acesse assinaturenova.com.br. A gente vai sortear 10 kits bacanas, inclusive, viu? Bem rochedos, como a gente costuma dizer. Opa, o que é isso? Oxe, o que aconteceu? Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a Aline sair da conta dela e entrar novamente. Enquanto isso, a gente vai dando seguimento à nossa live de segurança. A gente vai agora ouvir a nossa mensagem da liderança. Eu gostaria de convidar aqui à frente o executivo de segurança do trabalho, Marcos Túlio, que vai trazer também aqui um complemento das informações e fazer aí uma amarração com relação ao tema Maio Amarelo. Bom dia. Bom dia, o pessoal das regionais, nossos fornecedores, obrigado aí pela presença, tá? Muito bom, né? Estar com vocês aqui para a gente fazer uma reflexão sobre o que é o nosso trânsito. O nosso trânsito é violento, tá? É violento. Mata todo dia, mutila todo dia, tá? E o número frio precisa ser um número quente, como foi falado. Precisa sensibilizar a gente todo dia. E aí Rogério falou muito bem, às vezes é a nossa programação que influencia nosso comportamento lá no trânsito, tá? Pode passar um slide que tem uma informação aqui que ela é importante. Aí, ó, eu não sei se vocês estão vendo aí, ó, mas se isso aqui não assustar vocês, nada mais assusta, tá? Isso aqui, ó, é a nossa estatística Piauí, tá? É um comparativo dos números de sinistros de trânsito da Equatorial Piauí, esse ano com o ano passado, pegando abril. Até abril do ano passado, nós tínhamos aqui, ó, 57 registros, que já é muito alto. 57 registros de sinistro de trânsito, tá? Inclusive com pessoas aqui hospitalizadas. Esse ano subiu para 115. E aí o que foi que aconteceu de um ano para cá? A gente precisa se perguntar, por que que a gente está mais imprudente no trânsito? Está faltando o quê? A gente ser parte desse número? A gente ser testemunha de perda de vida? Então, o nosso número, ele é assustador e precisa que cada um aqui, ó, seja dirigindo serviço ou não, se conscientize da sua responsabilidade no trânsito. E não é o outro, é eu.
eu que tenho que ser cortês, eu que tenho que me programar melhor, eu que tenho que abrir mão da minha preferencial, sou eu. Porque se for o outro, aí a gente vai sempre terceirizar a responsabilidade e daqui a pouco eu sou a vítima, e não o causador do acidente. Volta lá na... Pronto. Aqui, ó, o retrato da nossa operação até abril. Ó. Motociclista no solo, veículos colidindo aí em vias que não sabia quem era preferencial, então resolveu seguir, tá? Tem muitos acidentes aqui, principalmente em Teresina, em retorno. E eu não preciso dar os exemplos aqui, porque a gente vive isso todo dia. Aqui é um alerta, gente, tá? Se a gente não se colocar num papel de realmente trazer um trânsito mais seguro, um trânsito menos violento, daqui a pouco é a gente aqui, ó, nas estatísticas. E aqui eu estou falando a serviço, aqueles casos que ocorrem aí, ó, com a gente que não está a serviço, pode piorar isso aqui. Então a gente precisa realmente se colocar numa posição de condutor defensivo, preventivo. Não para os outros, mas para a gente, porque a principal vítima é a família, é o seu filho, sua esposa, sua mãe, e você pode deixar marcas que não vão cicatrizar com o tempo. Então, esse momento aqui é para refletir e deixar uma pulguinha aí atrás da orelha, quando a gente pegar no volante e subir numa moto, né, a gente possa realmente contribuir para um trânsito melhor. Porque contribuir para um trânsito ruim já tem gente demais. Vamos fazer o contrário. Tá bom? Muito obrigado. Conto aí com a colaboração do nosso fornecedor para isso, as regionais, e todos vocês que estão aqui, para que a gente realmente lute contra aquilo ali e reverta isso aqui. Tá bom? Obrigado. Marcos, existe inclusive uma plataforma chamada Comunica Segurança, existe, né? Exatamente. Explica um pouquinho aí o que é essa plataforma. Eu vou pedir para a Aline passar aqui um slide para lhe auxiliar aí. Muito bem lembrado. Obrigado, viu, Pedro? Olha só, gente. A nossa plataforma ela foi lançada no início do ano passado, tá? Onde o colaborador ele tem acesso aqui a fazer registro de situações, inclusive, de trânsito, tá? Para que a gente tenha uma base confiável e comece a tratar os nossos problemas. Houve pouca aderência desde o início, então o corporativo está fazendo uma pesquisa para saber se realmente o aplicativo ele é acessível, você consegue fazer reporte das informações, enfim. A Aline ela vai compartilhar nos grupos, inclusive naquele da comunicação interna, um link. Isso aqui é a pesquisa, né, para fazer registro de situações de risco. Tá? Isso aqui é para você informar se consegue ou não utilizar, se já usou alguma vez, se nunca usou, quando usou teve dificuldade, tá bom? Há essa necessidade para que, de fato, a gente consiga colocar o Comunica em condições que todo mundo consiga fazer o seu registro, tá bom? Obrigado. Show de bola. Opa. Vai ser compartilhado, tá? O link da pesquisa vai ser compartilhado nos grupos e e-mail, tá? Esse aqui, ó. Na verdade, eu acho que a dúvida do Humberto é como acessar essa plataforma, pronto, né? O Comunica, ele tem um endereço aqui em que você entra no ServiceNow. Ele está liberado para qualquer colaborador, seja próprio fornecedor. Antes tinha essa trava, agora não. Qualquer pessoa consegue acessar e fazer o registro. Viu? Ele dá acesso a essa tela, ele vai clicar aqui e aí começa a colocar lá as informações, tá bom? Show de bola. Valeu, Marcos. Obrigado. Gente, a gente vai fazer o sorteio. Na verdade, o sorteio já foi realizado, né? Eu vou pedir para a Aline. A gente teve 960, foi ali, 957 registros. Exatamente, dá tempo ainda de marcar. E aí, a gente colocou no sorteador online para ele sortear aí 10 pessoas. E os sorteados foram Alex Oliveira de Araújo, de Floriano, da Equatorial Piauí, o Valdigley, eu acho que é assim que se lê, Valdigley Alencar dos Santos, da DPL de Floriano, o Antônio Cruz Silva, aqui da sede, da DPL, o Wesley Cipriano da Silva, do Grupo Referencial Picos, Francisco Antônio dos Santos, da DPL Parnaíba, Gabriel Lima da Silva, da DPL Construção, sede metropolitana,
Ana Beatriz Macedo Brito, aqui da Equatorial Piauí, na sede. Francisvaldo Martins de Andrade, Lende Soluções, aqui na sede. Gustavo Batista Alves, DPL, em Floriano. E o José da Silva Oliveira, da Lende, daqui da sede. Pronto, são esses os sorteados. Aí tem 10? Vai ganhar um kit, Humberto. Vai ganhar um kit com ecobag, uma necessaire, uma garrafa, vai um kit bem completo aí. A gente vai entrar em contato com todos vocês, tá, pessoal? Vai fazer o envio, então não se preocupem, vocês que foram sorteados, o kit vai chegar até vocês. Bom, vamos voltar agora à nossa apresentação, porque eu gostaria de chamar agora o nosso presidente, Humberto Soares. Eu gostaria que vocês recebessem com a salva de palmas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos que estão aqui presentes no auditório, obrigado pela presença. Bom dia aí para as regionais, para os nossos fornecedores, parceiros que estão nos acompanhando. Mais de 1.000 pessoas acompanhando aqui, muito bacana a adesão. Obrigado aí, Rogério, pela palestra aqui, pelo bate-papo, né? Começou já emocionando a gente, já começou com um vídeo, né, Pedro? Que eu acho que esses vídeos são para a gente fazer reflexões mesmo, né? Todos nós aqui temos família e quando a gente se coloca no lugar de uma situação dessa, realmente faz a gente refletir. E a gente tem que estender isso para o dia a dia, né, pessoal? Porque às vezes a gente esquece do vídeo, como foi falado aqui, e a gente tende a ter uma condição insegura, um comportamento inseguro no trânsito. Né? O Pedro mostrou aqui, pessoal, 115 acidentes de trânsito na nossa operação, não é no estado do Piauí, da população, não. São nossos colaboradores, próprios e terceiros, que se envolveram em algum sinistro de trânsito. Né? Felizmente, a maioria não foram graves, mas existiram, sim, acidentes, principalmente com motocicleta, esse ano, com afastamento de colaboradores. A gente tem um grupo de comunicação de acidentes aqui na Equatorial Piauí, onde todos os acidentes, ou de trânsito, ou não, são reportados quando acontecem. Né? Um grupo de WhatsApp. E, assim, é impressionante, tem dia que são 5, 6 que são reportados de trânsito, e eu fico, caramba, não é possível. Claro que a gente tem uma frota circulando muito grande, mas são muitos acidentes. E eu acho que grande parte deles, ou a maioria, podia ter sido evitado através de um comportamento mais seguro. E eu acho que essa que é o objetivo desse bate-papo hoje, né, pessoal? Que todos nós que dirigimos, aí, que conduzimos veículos de 4 rodas, de 2 rodas, de caminhões, enfim, que a gente dirija com mais segurança. Um outro ponto que me chocou bastante, né, eu estou aqui no Piauí há 2 anos e meio, e eu assisti uma reportagem na televisão, na verdade foi até uma entrevista com um secretário de segurança daqui do estado do Piauí, que estava falando sobre blitz, né, de motociclistas aqui no estado. E foi citado que o estado do Piauí é o estado no Brasil que tem o maior número de mortes per capita, né, com acidente de motocicleta. Eu falei, caramba, e a gente no dia a dia que dirige na rua aí vê realmente muita imprudência do trânsito, né? O uso do capacete, que foi falado aqui, no interior é muito comum a gente ver pessoas sem capacete, parece que é a normalidade. E quantas de vocês já não viram uma situação que é uma família inteira em cima de uma moto, o casal mais 2 filhos? Eu falo, meu Deus do céu, eu tenho 2 filhas pequenas, eu falo, meu Deus, eu jamais colocaria em risco a vida de meus filhos numa situação dessa, né? Mas, enfim, pessoal, eu acho que, mais uma vez, né, o objetivo é a gente parar, fazer uma reflexão. É um tema pesado para uma sexta-feira, né, mas eu acho que tem esperança. Eu acho que a gente pode levar isso aqui para um lado positivo. Está na nossa mão, né, multiplicar esse conhecimento e agir também da melhor forma. Então, eu queria agradecer a todos, né, que a gente comece uma sexta-feira aí com energia bem positiva, né, e comece um final de semana aí maravilhoso para nós todos. Então, bom trabalho hoje e vamos em frente
rumo a acidente zero, pessoal. Vamos reduzir essas estatísticas. Muito obrigado a todos. Peraí, volta para o Pedro aqui. Valeu, pessoal. Eu gostaria de mandar um abraço aí para quem está na regional nos acompanhando, os nossos parceiros, fornecedores. Gente, a gente chega ao fim de mais uma live da Equatorial Piauí. Segurança é um valor inegociável para o Grupo Equatorial e vamos seguir nessa jornada rumo ao acidente zero. Bom trabalho para vocês. Bom dia.